Pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu curso básico de Python. Nessa segunda aula, pessoal, iremos estudar um pouco sobre variáveis e tipos de dados. Variáveis em Python, pessoal, são espaços de armazenamentos que guardam dados ou valores. Ou seja, uma variável no Python, a gente pode armazenar qualquer tipo de dado ou valor. Elas atuam como rótulos para representar informações específicas na memória do computador. Ou seja, vamos supor que eu quero pegar uma variável e acrescentar nela, atribuir a ela um número. Ou seja, a variável idade vai ter o número 25. Então, eu estou atribuindo a ela um rótulo na memória do computador. A variável idade, com o valor 25. Ao contrário de outras linguagens, que exigem declaração para os tipos de variáveis, o Python permite que as variáveis recebam valores automaticamente. Ou seja, tem linguagem de programação que a gente precisa apresentar a variável e o valor. No Python não. A gente apresenta o valor da variável e ele já interpreta qual é o tipo da variável. O que isso simplifica bastante a escrita do código. Para criar uma variável no Python, basta atribuir um valor a ela, usando o operador de atribuição, o igual. Em outras linguagens, usa o igual e etc. No Python, a gente só usa o igual. A flexibilidade das variáveis em Python facilita muito a manipulação de diferentes tipos de dados ao longo da execução do programa. Ou seja, é muito fácil declarar uma variável em Python, por conta que a linguagem facilita muito a gente fazer a declaração de variáveis. Aqui está um exemplo, pessoal, de como funcionam as variáveis no Python e em outras linguagens. Aqui a gente tem três gavetas, a gaveta 1, a gaveta 2 e a gaveta 3. Na gaveta 1, a gente está atribuindo a ela, ou seja, a gente está guardando nela a camisa. Ou seja, a gaveta 1 é igual a camisa. Na gaveta 1 está armazenado a camisa. Já na gaveta 2, a gente está armazenando nela a meia, ou seja, está atribuindo a ela o valor meia. E na gaveta 3, a gente está atribuindo a ela o valor short. Ou seja, na gaveta 3 a gente tem um short e está atribuindo a ela. Ou seja, pessoal, aqui é nada mais que um exemplo de variáveis em Python. Cada gaveta simboliza as variáveis tem seu valor. Na 1 a camisa, na 2 as meias e na 3 o short. Ou seja, aqui a gente tem um exemplo com três tipos de variáveis. Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de como declara variáveis em Python. A gente tem aqui a primeira variável nome, que recebe Maria, recebe o valor Maria. A gente pode perceber, pessoal, que Maria está com aspas, ou seja, quando a gente quer escrever palavras, como a gente chama strings, a gente passa as aspas entre elas. Ou seja, aqui tem o nome Maria, que recebe um string com aspas. Aqui a gente tem outros exemplos, que é a variável idade, que recebe o valor 25. E aqui a gente tem a altura, que recebe o valor float, daqui a pouco vamos falar mais sobre os tipos de dados. O valor float 1.75, ou seja, muito fácil declarar a variável em Python. Você passa o nome dela, o igual e o valor que você quer atribuir a ela. Já que vimos um pouquinho sobre variáveis em Python, vamos agora ver sobre os tipos das variáveis, os tipos didáticos, os tipos de dados. Em Python, os tipos de variáveis são dinâmicos, ou seja, significa que o interpretador atribui automaticamente o tipo com base no valor atribuído. Ou seja, como eu tinha falado anteriormente, a gente não precisa ficar passando qual tipo que vai ser apresentado na variável. A gente só passa, como estava lá, nome, Maria, que o interpretador do Python já consegue, já atribui automaticamente o tipo com base nesse valor. E aqui eu coloquei os exemplos de alguns tipos de variáveis comuns em Python. Primeiro, a gente tem o tipo inteiro, que é representado como int, que é como o Python, mas a gente não precisa especificar, mas aqui é como o Python adota, que em inglês int. Aí aqui é um exemplo, idade igual a 25. A variável idade recebe o valor 25. O valor 25 ele é um valor inteiro, ou seja, ele não tem nenhuma parte decimal, não tem nenhuma parte flutuante, como a gente vai ver agora. Então esse é o primeiro tipo de variável, que é os números inteiros.
O segundo são os números de ponto flutuante, os números com a parte decimal, que a gente chama de float, que é os números de ponto flutuante. Aqui eu coloquei o exemplo que é a altura. A altura recebe o valor 1,85, ou seja, aqui é um número de ponto flutuante, número que tem a sua parte decimal. E é considerado número floating, diferente dos números inteiros. E outro tipo que a gente usa muito são as strings, que são os nomes. As strings, quando a gente vai representar, a gente pode colocar aqui eu coloquei um exemplo, nome igual a Maria. A gente, quando vai representar string, a gente sempre, quando vai usar palavras que a gente chama de string, a gente sempre vai usar as aspas, passando as aspas entre o valor que a gente vai atribuir. E outro que a gente usa muito, vamos falar assim, que é o tipo de dado booleano. E Python é o bool, que é o booleano, que é o verdadeiro ou falso, pessoal. No Python, a gente usa o true ou false, que é só verdadeiro ou falso, né? Tradução no Python é true ou false. E aqui eu coloquei um exemplo, que é ativo igual a true. Ou seja, a variável ativo está com valor verdadeiro, valor true. A gente pode fazer desativado, falso, etc. E aqui, pessoal, está um exemplo do tipo de dados. A variável nome recebe o valor Gabriel, que é str, que é string. E aqui também tem a variável idade, que recebe o valor 33, que é um valor inteiro, tipo int. E aqui também a variável altura recebe 1,75, que é um valor float, ou seja, um tipo de dado float. 1,75 float por quê? Por conta que tem a parte decimal, que é o número de ponto flutuante. Então, pessoal, a gente já viu um pouco da teoria de que é variável. Então, vamos botar a mão na massa. Vamos colocar a mão no código e aprender um pouquinho codando. Ok, pessoal, já estou aqui no meu editor de código, que é o Visual Studio Code. Vocês podem usar da preferência de vocês. Eu gosto bastante de usar o Visual Studio Code. Eu criei aqui o arquivo variáveis.py para a gente colocar um pouco a mão na massa. Pessoal, antes de a gente começar, eu gostaria de apresentar para vocês duas funções do Python que vai ajudar muito a gente ao longo do curso. E são muito importantes ao decorrer do curso, que a gente vai usar muito. A primeira, pessoal, é o print. O print, ele faz nada mais, nada menos que printar, imprimir o que a gente passar aqui dentro do parêntese na tela, no terminal. Ou seja, eu vou vir aqui, vou apertar aqui para rodar o arquivo Python e ele vai me dar aqui o valor que eu coloquei ali, Maria. Ok, retornou aqui o valor Maria, ou seja, o print. A gente pode passar também, como a gente estava aprendendo a variável, passar a variável, idade, 25, a gente pode printar a variável, print idade. A gente pode rodar aqui no terminal que vai dar o valor, 25. O print é uma função muito importante para que a gente possa ver o que a gente está fazendo. 25, eu rodou aqui no terminal. A gente pode também colocar float, etc. Vou colocar aqui, altura, 1,75, print, altura. Rodando aqui, altura. Então, é isso, pessoal. O print é uma das mais importantes. E aqui também a gente pode rodar o input, que é para questionar o usuário, para a gente digitar, para o usuário digitar o que você fornecer aqui. Vamos supor a idade. Idade vai ser igual ao input. A gente abre o parêntese e vamos perguntar qual a sua idade. E a gente pode printar a idade que o usuário digitar. Vamos executar aqui. Qual a sua idade? Eu posso digitar 25 e aparece aqui 25. Então é isso, o print e o input é basicamente isso, pessoal. O print a gente mostra na tela, no terminal, e o input a gente pergunta para o usuário que digitar o que a gente quiser, pode armazenar em variável e etc. Então lá, pessoal, como a gente estava falando da variável, a gente atribui uma variável, como eu tinha mostrado, é muito simples. Vamos atribuir a variável nome, o valor, Davidson, meu nome. Vamos
A idade também. Vamos colocar 25 aqui. Colocar 18 aqui. A altura também, mesma coisa. A gente, para atribuir variáveis em Python, a gente só passa o valor, o nome da variável, no caso. A gente passa o igual e passa o que a gente quer atribuir a essa variável. Aqui, a gente tem uma variável do tipo string, str, que é o nome. Idade, a gente tem do tipo inteiro. E altura, a gente tem do tipo float, de ponto flutuante. O que eu tinha mostrado para vocês é o true e o false, que é o do tipo booleano. Os dois são do tipo booleano, que é true ou false. Vamos fazer aqui um exemplo básico. Vamos chamar aqui A vai ser igual a 5, B vai ser igual a 7 e a gente vai printar A mais B. Aqui, pessoal, a gente vai ter a soma dos dois valores. A igual a 5 e B igual a 7. Print A mais B. Ou seja, aqui vai retornar 12, que é o valor da soma dos dois valores. A gente pode colocar aqui também a altura, 1.78, e printar a altura na tela. E vai retornar do mesmo jeito, 1.78. E a gente também pode fazer, pessoal, atribuir variáveis e mudar ela no meio do caminho. Vamos supor que a gente tem A igual a 7 e B igual a 5. A gente aqui tem A igual a 12 e a gente print o A para ver qual resultado vai ser. Ou seja, o A é igual a 12. O Python ele faz essa mudança quando a gente troca aqui os valores. A gente poderia fazer A é igual a B também. O A vai ser igual o valor da variável B. A gente printou o A vai ser igual a 5. Ou seja, o Python tem esse dinamismo de alterar o que a gente coloca. Vou relembrar qual era os tipos de variáveis para encerrar a aula. Nome vai ser um string quando eu passo as aspas. Lembrem das aspas. Nome vai ser o primeiro tipo, que é um string. Idade vai ser o segundo tipo, que é inteiro. A gente pode passar. E também a altura vai ser o terceiro que eu apresentei para vocês, que é o float, ponto flutuante. E o ativo aqui vai ser o tipo booleano, true ou false. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Essa foi a segunda aula do curso básico de Python, onde a gente apresentou o que são variáveis em Python e os tipos de dados, os tipos de variável. Então é isso, pessoal. Valeu!